Leitura e peço que os irmãos acompanhem. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ele a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois mais meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. Acontecerá que no lugar de onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filho do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, venha ao nosso encontro, mais uma vez. Trata a nossa vida por meio da Tua palavra. Também, Senhor Deus, trata as nossas inquietações. Algumas, por vezes, externas, como a enfermidade, como a preocupação, como problemas de várias ordens, sejam elas financeiras ou qualquer outra. E nós temos, Senhor Deus, no nosso meio vários irmãos que precisam do Teu cuidado. Nosso irmão Diácono Edilson, o nosso irmão, Senhor Deus, que carece do Teu amor e do Teu favor. O esposo, Senhor Deus, da nossa irmã Dora. Tantas irmãs enfermas também no nosso meio. O nosso presbítero que está a trabalho, em viagem. E tantas pessoas, Deus, que precisam do Teu amor, da Tua graça. Por isso, Senhor Deus, assim como estás a cuidar de nós nessa noite, eu te peço, vá ao encontro deles. E também traga sobre eles favor. Traga sobre a vida deles graça, misericórdia, a Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos? Nós estamos diante de um casamento que representa o juízo, o amor e a graça de Deus por um povo infiel. O Senhor, irmãos, chama Oséias a casar-se com uma prostituta, e ela tem por nome Gomer. Nós não temos a certeza se ela é uma prostituta cultual ou se ela é uma prostituta de fato da vida, mas nós sabemos que ela é uma prostituta. E essa união era para representar a infidelidade de Israel no seu relacionamento com Deus. Deus estava usando o casamento de Gomer e Oséias, ou Oséias e Gomer, para revelar a infidelidade, para mostrar o quanto o povo é infiel, o quanto o povo se desvia de Deus por causa dos seus prazeres, das suas idolatrias, por causa dos desejos do seu coração. E dessa união, irmãos, nós percebemos que o Senhor trouxe 3 filhos, a vida de Gomer e a vida de Oséias, sendo que o profeta nem sequer tinha certeza que os últimos 2 filhos eram dele. E nós podemos perceber isso diante da leitura. Todavia, nós podemos ver que o Senhor usou até os filhos, junto com o casamento, para tratar o povo. Nós vamos perceber que cada criança recebeu um nome com um significado. Jezreel significa Deus semeia. Ruama significa desfavorecida ou não amada. E o terceiro filho, Loami, significa não meu povo.
e o objetivo desses nomes, dos filhos de Osés, era simbolizar, irmãos, o juízo de Deus a esse povo lá de Israel, do Reino do Norte. Talvez você ache estranho esses nomes, e de fato, os são. Mas não é a primeira vez, irmãos, que nós vemos ocorrer nas Escrituras nomes ao qual Deus usa como uma forma de profecia, como uma forma profética. Se você abrir comigo o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 3, você vai ver Deus dizendo ao profeta Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá. No capítulo 8, ainda do profeta Isaías, versículo 3, o Senhor diz: fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de Rápido, Despojo, Presa, Segura. Veja que nome lindos, vejam que coisa maravilhosa. E eu que penso em ser pai, nomes, quem sabe, que são encantadores. Imagina, Rápido, Despojo, Presa, Segura. Vem aqui. São coisas que a gente às vezes acha até engraçado, mas tudo isso o Senhor traz com uma perspectiva e um propósito de ensinar o seu povo por meio de nomes que apontam para uma profecia do Senhor. E o Senhor diz a Oséias: coloca o nome dos teus filhos Jezreel, Lohuama, Lo-Ami. E Oséias assim fez. Parece estranho, irmãos, aos nossos olhos, que em meio a toda essa circunstância, casar com uma mulher adúltera, prostituta, ter filhos que um é seu e os outros dois você não sabe, e você ter que pôr nomes nele que são estranhos. Imagina o bullying que essas crianças podiam passar: desfavorecida, não meu povo, Deus espalha. Imagina como seria dentro de uma escola. Mas mesmo assim, o que eu acho extraordinário é que Osés não titubeou em obedecer o Senhor, mesmo parecendo estranho ao entendimento humano, o mandado de Deus. Ele não titubeou, ele não pensou em desobedecer. Pelo contrário, se nós pararmos para olhar o verso 3, há um mandamento, há uma ordem do Senhor para o profeta Oséias. Deus diz a ele: tome para si Gomer. E esse verbo, irmãos, é um imperativo. Assim também como no verso 4, versículo 6 e versículo 9, quando Deus diz a ele: ponha o nome, é um imperativo. Deus está mandando e o seu profeta obedecendo. Esses dois verbos, irmãos, são a ordem do Senhor para a vida dele. E aqui nós já somos ensinados, nós já somos chamados e atraídos a compreender que obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Que obedecer é uma alegria, é um privilégio. Que obedecer, irmãos, é compreender que Deus sabe o que Ele está fazendo. Que obedecer, queridos irmãos, é a vida do crente. Aqui nós já temos a perspectiva que obedecer é a melhor atitude que eu e você podemos ter quando Deus fala ao nosso coração. Não é questionar, mas é obedecer, sabendo que aquele que nos chamou à obediência sabe o que está fazendo em nós e através de nós. Por mais que nós não consigamos entender, por mais que nós não consigamos compreender o todo, Ele está cuidando de nós. Pare para pensar em Abraão. Abraão, me dar o teu filho, teu único filho. E a palavra de Deus diz que ele também não titubeou. Ele foi sacrificar o seu filho, o seu único filho, sabendo que Deus era poderoso para fazê-lo ressuscitar, sabendo que Deus era poderoso para trazê-lo da morte à vida. E ele diz aos seus servos: olha, nós vamos adorar, e havendo adorado, nós voltaremos. E não foi essa a palavra de Deus para a vida de Abraão. Aqui nós temos todo o livro do profeta Osés, e se nós pararmos para ler, nós vamos compreender o porquê Deus está fazendo tudo isso. Mas eu fico imaginando o cenário. A cena se abriu, começou o filme, e o filme é: você vai casar com uma prostituta, você vai ter 3 filhos, 1 seu, 2 você não sabe se será seu, e eu usarei do seu casamento, dos seus filhos, como um exemplo de juízo, amor e graça para com o meu povo. Eu fico imaginando cada cena que começa a se desenrolar, o quanto deve ter sido doloroso para o seu filho, o quanto deve ter sido doloroso
marcante na vida de Oséias. Mas ele não deixou de cumprir, de obedecer. Ele não deixou de vivenciar. Ele não deixou de colocar em prática aquilo que o Senhor assim o fez. O Senhor sabia que em tudo tinha um propósito. E ele compreendia que tudo isso o Senhor tinha um propósito. E vamos compreender, irmãos, o primeiro propósito. O primeiro propósito é o juízo de Deus. Do versículo 3 ao versículo 9. E aqui eu quero pedir a sua atenção. E aqui eu quero a sua atenção porque eu entrarei de uma forma mais histórica no texto. É necessário porque o primeiro filho traz um contexto histórico que está muito baseado no livro de Reis. Todo esse contexto está em 2 Reis, capítulo 9 e capítulo 10. Por isso eu entrarei no contexto histórico para que você compreenda o que significa os filhos e esse juízo de Deus sobre o seu povo. Do versículo 3 ao versículo 5 nós vamos ter o nascer do primeiro filho, Jezreel. Jezreel foi o juízo de Deus aos reis e ao povo de Israel. O nome Jezreel, eu já falei, como primogênito de Oséias, significa Deus semeia ou Deus dispersa. Jezreel, irmãos, descreve em especial uma cidade que estava situada no vale de Jezreel. E essa cidade estava no território do norte da tribo de Issacar. Isso tudo está lá no texto de Josué, capítulo 17, versículo 16. E deste local, o Senhor começa a tratar o seu povo. Porque lá, irmãos, Jeú foi ungido. E nós vimos aqui no texto. Jeú, ele foi levantado. Ele foi ungido e elevado como um rei sobre Israel. E tudo isso aconteceu em meio a uma gigantesca carnificina. E a expressão carnificina, irmãos, ela significa, sabe o quê? Justamente o nome sangue de Jezreel. Nós lemos o versículo 3 sobre isso. Se você quiser ter mais compreensão, você abre em 2 Reis, capítulo 9, do versículo 21 até o 37, ou 2 Reis 10, do capítulo 10, versículo 1 ao versículo 10. Junto a toda essa carnificina, irmãos, está associada o juízo severo que Jeú executou sobre a família de Acabe. É lá, irmãos, que nós vamos perceber, no reino de Acabe, e esse contexto do reino de Acabe está em 1 Reis 21, que o rei procura um homem chamado Nabote. E ele procura porque ele queria comprar a vinha de Nabote. E ele chama Nabote para conversar e diz assim: me venda a sua vinha. E Nabote diz: olha, eu não vou vender para o senhor, eu não venderei. O rei, contrariado, juntou-se com sua esposa, e aí vocês talvez lembrem o nome dela, Jezabel. E contrariado, juntou-se com ela para tramar a morte de Nabote. E eles tramaram. Eles acusaram Nabote de heresia. Nabote foi apedrejado e foi morto. E o que aconteceu? Acabe tomou a vinha de Nabote. Tempos depois, ele vem a morrer. O filho de Acabe, Acasias, assume o reinado. Anos depois. E 2 Reis, capítulo 1, nós vamos começar a conhecer a história. E sabe o que acontece? Uma rebelião se levanta. Os moabitas se levantam contra Israel. Acasias sofre um acidente em seu castelo. E por causa desse acidente, ele veio a falecer. Anos após a morte de Acasias, então o profeta Eliseu, lembra do que eu falei? Jeú foi ungido? O profeta Eliseu unge Jeú como rei. Ele unge Jeú como rei de Israel. E aí começa toda a conspiração. Como assim? Jeú se levanta contra o rei atual de Israel, que era Jorão. E ele se levanta para assassiná-lo. Ele conspira contra Jorão, ele persegue Jorão e ele mata Jorão. E não só isso, junto a Jorão ele persegue toda a família de Acabe. E sabe o que foi que Jeú fez? Matou os 70 filhos de Acabe, cortou a cabeça dos 70, colocou na entrada da cidade. E fez isso para que os seguidores de Acabe tivessem vergonha de declarar que eram seguidores dele, para que eles tivessem medo de declarar que gostava de Acabe, para que agora eles com medo servissem e seguissem a Jeú.
Por isso, irmãos, agora a gente compreende, Jezreel foi chamada de um campo de sangue, Jezreel foi chamada de um lugar de chacina, Jezreel foi chamada de um local onde Jeú executou o juízo de Deus sobre os membros da casa de Acabe. Contudo, Jeú sofreu um problema. Ele foi levantado por Deus para fazer tudo isso, mas ele cometeu um grande problema. Ele foi além do que Deus mandou ele fazer. Ele foi além do que Deus ordenou que ele fizera. 2 Reis, capítulo 9, capítulo 10, você vai entender tudo isso. Mas eu quero, de fato, convidar você a abrir comigo. 2 Reis, agora capítulo 10, do versículo 29 ao 31. E nós vamos compreender o porquê ele foi além do que Deus ordenara. Diz assim o versículo 29. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão. E nós sabemos qual foi o pecado de Jeroboão. Idolatria. Nós sabemos. Filho de Nebate, que este levou Israel a pecar, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe, segundo tudo o que era do meu propósito, os seus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. E assim o fora, irmãos. O Senhor cumpriu com a sua palavra, até a 4ª geração, os filhos de Jeú reinaram sobre Israel do norte. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, o seu Deus, Deus de Israel. Nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Em outras palavras, o caos político, o caos espiritual, o caos social estava estabelecido, da mesma forma como foi em Jeroboão, porque Jeú não quis obedecer ao Senhor, foi além da vontade de Deus. Tanto o livro de Oséias quanto o livro de Amós relatam sobre isso. Deus instaurou a sua ira, Deus acabou com a dinastia de Jeú por causa da sua desobediência. Deus acabou com o reino do norte, e nós vamos perceber que a casa de Jeú, irmãos, caiu com a morte do rei Acasias. Se você quiser ler sobre isso, 2 Reis, capítulo 15, do versículo 8 ao 12. E depois de 30 anos, o reino foi destruído. O reino do norte foi destruído. O Senhor levantou a Assíria para nunca mais restabelecer-se o reino do norte, para nunca mais se restabelecer também Jeú e toda a sua dinastia. Em outras palavras, no final do versículo 5, naquele dia, olha comigo, diz o Senhor: quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E foi isso que Deus fez. O arco de Israel, irmãos, é uma arma típica de guerra, é uma arma pronta para que o seu povo possa confiar. É como se nos nossos dias fosse uma bomba, como se fosse aquela que destruiu Hiroshima ou Nagasaki, ou maior do que ela, aquela bomba nuclear toda poderosa. E Deus destruiu o arco de Israel. Deus quebrou para mostrar a ele que a confiança dele não deveriam estar nas armas, no exército, não deveriam estar nos políticos, não deveria estar na vida social, não deveria estar aonde tudo é falível. Deus quebrou esse arco e usou a Síria como disciplina. Deus entregou o povo na mão da Síria, no vale de Jezreel. Sabe, irmãos, aquele lugar que lá no passado, no livro de Juízes, capítulo 6, ele foi lugar de vitória para Gideão. Vocês lembram da história? Capítulo 6, versículo 33. Aquele local que foi lugar de vitória, o vale de Jezreel, hoje era um lugar de dor, de sofrimento, era um lugar de tristeza, invasão da Síria, destruição de tudo. Talvez você diga assim: pastor, o senhor explicou tudo, eu não entendi o que o senhor quer dizer. Jezreel é um filho, e todo esse contexto está em cima do nome dele, mas o que isso tem a dizer ou tem a ver com a nossa vida? Queridos irmãos, se nós compreendermos o que aconteceu nesse vale, nós entendemos que o ponto final dele foi: o povo confiou mais naquilo que é perecível, nas armas. O povo confiou mais no poder político. O povo confiou mais em si do que no Senhor. Em resumo, o que Deus começa a nos ensinar e chamar ao nosso entendimento, que o mundo não está no controle dos homens, ainda que esses homens tenham armas maravilhosas,
Ainda que esses homens tenham exércitos, parece que invencíveis. Ainda, irmãos, que eles têm um reino que parece invencível, que pareça vencer tudo e todos, que parece que nunca mais vai acabar o reinado desse povo. Nós somos desafiados a compreender e a confiar que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores governa sobre tudo e sobre todos, e que não há arma terrena que possa, irmãos, destruir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Altíssimo Deus, Ele domina, queridos irmãos, o reino dos homens. O Altíssimo Deus, Ele domina o coração do rei. O Altíssimo Deus, Ele coloca rei, Ele tira rei. O Altíssimo Deus resolve quando quer, a hora que quer, encerrar dinastias, encerrar reinados, destronar quem Ele quiser, porque Ele é o Todo-Poderoso, e quando Ele dá o seu veredito, ninguém pode mudar. Por isso que o Senhor está dizendo, por meio de Jezreel: eu vou destruir Israel, reino do norte. Eu vou destruir Jeú, porque eles não confiaram em mim, porque eles me desobedeceram. Eu vou espalhar eles. E sabe o que é interessante, irmãos? O reino do norte, ele buscou segurança no poderio militar. Venha comigo, capítulo 8 de Oséias, versículo 14. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios, porque eles confiaram na sua segurança, no seu poder bélico. O Senhor os destruiu naqueles que eles confiavam. Em outras palavras, eu tenho arma e nunca serei destruído. O Senhor mandou armas para destruí-lo. Isso parece-me que me fez lembrar, talvez lhe faça lembrar, sobre o 11 de setembro, Estados Unidos da América. Nós somos o país mais poderoso, nós não precisamos mais de Deus. Nós temos toda a força, nós temos toda a arma bélica, nós somos autossuficientes. E foram invadidos, destruídos a Torre Gêmea, mortes e mais mortes, provando que eles não têm toda a segurança. Era a mesma coisa que estava acontecendo aqui. O reino do norte teve uma derrota militar. O Senhor quebrou o arco de Israel, e tudo isso para mostrar àquele povo que Deus semeia e que Deus lança o seu povo como semente. Veja o nome, Jezreel. Deus semeia e lança o seu povo, espalha o seu povo como semente para confiar nele. Deus nos colocou como semente nesse mundo para pregar justamente essa graça. Confiem nele, não confiem nos homens, não confiem nos carros, não confiem nas coisas humanas. Lembra do texto que nós lemos na nossa liturgia? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, em quem nós confiamos? E o Senhor estava espalhando o seu povo, e o Senhor estava semeando o seu povo, para levar o seu povo a proclamar a mensagem de não confiar nas coisas terrenas, ainda que pareça invencível, mas sim confiar no Deus que é invencível nas batalhas. Ao compreender esse juízo inicial, irmãos, fica mais fácil compreender os outros dois juízos derramados por meio dos filhos. Vamos caminhar, versículos 6 e 7. Segunda filha chegou, e o nome dela é Lo-Ruama. Em outras versões já está traduzido, não amada, ou a desfavorecida. Queridos, a expressão Lo, no hebraico, significa uma partícula negativa. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, e algumas traduções português traz nada me faltará, mas no hebraico ali é Lo, e aí quer dizer, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Por isso eu posso passar por toda e qualquer circunstância. Se Ele não me faltar, eu estou feliz, eu vivo bem, eu vivo em paz, eu posso passar por todas elas. Voltando ao contexto, nós vamos perceber que o significado que Deus está revelando por meio agora da segunda filha é que Ele não seria mais misericordioso, Ele não daria mais o seu favor a toda a nação de Israel, do reino do norte. Não haveria mais compaixão para aquele povo. Veja, queridos irmãos, o seu povo havia se prostituído espiritualmente. O seu povo foi atrás de outros deuses. Lembra o pecado de Jeroboão?
Agora a gente olha para o primeiro filho e consegue entender o contexto do segundo. O pecado de Jeroboão passou por Jeú, e o povo continuou a seguir esse pecado, idolatria. O povo abandonou o Deus verdadeiro para buscar o Deus que é com D minúsculo, ídolo do seu coração, aquilo que alegra a sua vida, aquilo que traz prazer à sua história. Eles deixaram Deus de lado, eles tiraram Deus do trono da vida e colocaram outra coisa no lugar de Deus. E sabe qual é o problema nosso? É que a gente pensa que Deus nunca vai se levantar do seu trono para exercer a sua ira, para exercer o seu juízo. A gente pensa, de tanto ouvir, que Deus é amor, Deus é bom, então Deus não vai ser um Deus julgador, um Deus de justiça. Não, a gente não pensa sobre isso, mas aqui ele prova o contrário. O povo, de tanto provocar, da longanimidade, esqueceu que um dia ela se encerra, e logo depois vem a justiça, vem a ira do Senhor, e eles provocaram a ira de Deus. Então, queridos irmãos, Deus permite que os assírios tomem o reino do norte de Israel, mas ele protegeu o reino do sul. Isaías capítulo 36, versículo 37, 2 Reis capítulo 19, vai tratar muito bem sobre o que eu estou falando. E essa sentença, irmãos, ela é tão dura quanto a primeira. Não pare para pensar que o primeiro filho foi a mais dura, não. A segunda é tão dura quanto a primeira. O Senhor está dizendo: eu não terei misericórdia de vocês, eu não terei compaixão de vocês, vocês vão caminhar sem minha misericórdia, sem minha compaixão. E deixa eu dizer uma coisa para você: caminhar sem a compaixão e a misericórdia de Deus é caminhar todos os dias sobre tormento, sobre dor, sobre sofrimento. Deus está dizendo por meio da segunda filha: a minha longanimidade cessou, acabou. Eu fico imaginando como um pai que diz para o filho: acabou, hoje a gente vai conversar. Como fica o filho? Eu, como filho que fui, não fui muito treloso, mas quando minha mãe dizia: hoje a gente vai conversar porque acabou minha paciência, misericórdia, Deus. Tem aquele louvor, né? Misericórdia, Deus. Socorro, Deus. Sabe, queridos irmãos, é a mesma perspectiva. Deus está dizendo para eles: a minha longanimidade cessou. O que vem agora sobre vocês é a minha justiça. Olhe comigo, versículo 6. O final dele: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Eu não voltarei a ter compaixão de vocês. Eu não voltarei a ter misericórdia de vocês. Eu fico imaginando, irmãos, o quanto isso é pesado. O versículo 7, a profecia começa com uma conjunção adversativa. Olhe comigo. Porém. E quando Deus está usando essa expressão da conjunção adversativa por meio do seu profeta, Ele está mostrando que o seu juízo não será para com todos. Ele está dizendo: acabou a longanimidade, vai vir justiça. Não será para com todos, mas eu vou exercer. Eu ainda tenho graça e salvação para eles. Contudo, irmãos, Deus está dizendo para eles: vocês precisam entender que a salvação de vocês não é pela força militar, não é pelo poder político, que a salvação de vocês não é pelo que vocês têm, é por causa do soberano Senhor, o Senhor da aliança. Se você olhar o versículo 7, o Senhor vai dizer isso: e os salvarei pelo Senhor. A palavra Senhor aqui toda em caixa alta é o Senhor da aliança, o Senhor, o seu Deus. Pois não os salvareis pelo arco, não é pela guerra, não é pelas armas, não é pela força dele, não é pelos que eles têm de poder bélico, é pelo meu poder, é pela minha graça, para mostrar que não há mérito nenhum em vocês. Talvez você pergunte também: pastor, como isso se aplica à minha vida? Olhando a segunda filha, Loruama. Queridos irmãos, por meio da segunda filha, Deus está convocando o seu povo, Deus está te chamando,
Deus está te atraindo a confiar nele como aquele que defende e aquele que já te defendeu e continuará defendendo em todas as suas causas. O Senhor está chamando o seu povo a não confiar nos seus recursos terrenos. O Senhor está chamando o seu povo a não confiar nos seus recursos visíveis. O Senhor está chamando o seu povo a não confiar no dinheiro, nas armas. O Senhor está chamando o seu povo a não confiar nos reis humanos, nem muito menos nos exércitos. Ele está chamando o seu povo para confiar naquele que é invencível nas batalhas, naquele que nenhum reino, nem reinado pode destroná-lo. Sabe, queridos irmãos, quando nós lembramos disso, nós lembramos do que diz o Salmo 33, do verso 16 ao verso 22. Eu peço que coloque o nosso Tata Show. O salmista vai dizer: não há rei que salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma, querido irmão, ela espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, é nele que o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Por isso, irmãos, somos chamados a confiar na intervenção divina, somos chamados a confiar no poder de Deus. Agora chegamos no terceiro filho. Você consegue entender o contexto do primeiro filho já aplicando ao segundo? No terceiro não é diferente. Lo-ami. A expressão lo, como nós sabemos, significa não. Em algumas versões já está dizendo lá, não, meu povo. E veja, queridos irmãos, a situação não está melhorando. Vocês podem perceber isso? A situação não está melhorando. Deus está espalhando o seu povo. Deus está dizendo: olha, vocês não semearam como eu mandei. Vocês semearam guerra, semearam idolatria, mas eu estou chamando vocês para semear confiança, adoração. Vocês agora não têm mais o meu favor, porque vocês não serviram mais a mim, vocês estão servindo os ídolos do seu coração. E a situação agora não vai melhorar no terceiro filho, ela só vai piorar. De desfavorecida e não amada, agora o povo entra numa situação pior. Eles deixam de ser acolhidos por Deus. Eles deixam de ser o povo de amor do Senhor. Em outras palavras, eles agora são abandonados por Deus. Veja, queridos irmãos, após o desmame, cerca de 2 ou 3 anos, é esse o contexto do desmame. Veja, depois de 2 ou 3 anos, nasce Lo-ami. O povo parece que não entendeu. O povo parece que não tinha compreendido. Parece que a nossa geração está vivendo a mesma perspectiva deles. Depois de 2 a 3 anos de sofrimento, de não ser amado, de não receber a misericórdia, o povo ainda continuava uma vida pecaminosa. Mesmo Deus mostrando sua longanimidade, mesmo Deus mostrando sua bondade, o povo ainda caminhava, irmãos, em infidelidade para com o Senhor. O povo continuava em adultério para com o seu Deus. O que é que você quer de Deus numa situação dessa? O juízo veio. E o juízo chegou. O juízo seria sem compaixão, sem misericórdia nenhuma. Israel não seria mais o povo de Deus. Por isso que ele está dizendo: não, meu povo. Tudo isso devido à infidelidade de Israel. E a consequência dessa vez, irmãos, é a maior tragédia para uma nação. É a maior tragédia para um povo. É Deus os entregar à própria sorte e não mais ser o Deus deles. Se você quer entender muito bem o que é Deus entregar o povo à sua própria sorte, leia Romanos 1. Por não glorificarem a Deus e darem a glória a qualquer outra coisa, Deus os entregou à sua própria sorte. Eles viviam pela idolatria do coração deles. E agora, irmãos, a expressão não meu povo simboliza que Deus está se apartando do seu povo. Simboliza, irmãos, que Deus não quer mais
ser o Deus da aliança desse povo. Você consegue entender isso? Em outras palavras, simboliza que eles não deveriam mais esperar nada de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para eles: não esperem mais de mim nada. Eu estou me separando de vocês. Parece estranho porque Deus não se separa do seu povo, mas a perspectiva é mais ou menos como essa, semelhante. Deus está dizendo: eu não serei mais o seu povo, eu não serei mais o seu Deus. Vocês não serão para mim mais um povo da minha provisão, do meu cuidado, da minha defesa. Vocês viverão pela própria sorte de vocês. Por isso que eu falei que a consequência, ela não melhora, ela só piora. No terceiro filho as coisas só pioram. Por mais, irmãos, que esse povo tivesse ouvindo Deus falar por meio dos filhos e por meio do profeta Oséias, esse povo continuava com um coração endurecido. E sabe, queridos irmãos, por não serem mais o povo de Deus, a consequência veio. E sabe qual foi a consequência? Deus tirou deles todo o cuidado providencial. E talvez você pergunte mais uma vez: pastor, como isso se aplica à minha vida? Como? A história dos 3 filhos, e agora do terceiro filho, Lo-Ami, não meu povo, se aplica à minha história. Queridos irmãos, o nome do terceiro filho de Oséias simboliza o último estágio da retirada do favor sobre o seu povo. Veja, irmãos, longanimidade. O Senhor vem chamando a atenção no primeiro filho, o Senhor vem chamando a atenção no segundo filho. Acabou a longanimidade. O Senhor exerce a justiça. Sabe por quê? Porque o povo havia desprezado a posição privilegiada que eles tinham diante dos olhos do Senhor. Eles, irmãos, pecaram repetidamente. E não só isso, eles recusaram obstinadamente a responder à vontade de Deus. Deus estava mandando Osés fazer, e nesse mandado era uma mensagem à vida deles, e eles estavam recusando ouvir a voz de Deus. Por isso, irmãos, o Senhor tirou deles o privilégio, o Senhor tirou deles as bênçãos espirituais, a bênção pactual. Pare para imaginar, o Senhor tirando de você a bênção pactual. Como você viveria? Como você caminharia? Sabe, irmãos, esse povo que não quis dar ouvidos ao Senhor, eles se tornaram como Caim, como que um fugitivo e peregrino na terra. Eles buscaram se esconder da face do Senhor, mas compreenda, irmãos, debaixo dos céus e não, dentre todo o contexto terreno, não há como se esconder da face do Senhor. Eles agora estavam debaixo de uma condição sombria, de uma condição dura, desfavorável, de uma condição humilhante. O Senhor abandonou eles, o Senhor os deixou só. E parece que isso não assusta eles. Parece que é a mesma história, a mesma estrutura dos nossos dias. O povo parece não se assustar com a ira de Deus. Contudo, irmãos, mesmo em meio a todo esse desfavor sobre a vida deles, mesmo em toda essa condição desfavorável, o Senhor não abandona o seu povo. Venha comigo em Oséias. Oséias capítulo 11, versículo 8 e versículo 9. O Senhor está dizendo: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. O que Deus estava dizendo é que Deus, por mais que exercesse sua ira, não ia exterminar a todos de forma como merecido. A desobediência, irmãos, daquele povo do Israel do norte, eliminou todos os sinais de amor paternal, eliminou todos os sinais de graça. Queridos irmãos, não havia, irmãos, mais misericórdia do Senhor.
O que havia era justiça e juízo. Mas mesmo em desobediência, mesmo em rebeldia, mesmo sendo aquele povo ruim, tudo isso não poderia anular a graça do Senhor, o amor do Senhor. Tudo isso não poderia anular os atributos de Deus. Por isso, queridos irmãos, eles receberam juízo. A desobediência trouxe o juízo sobre a vida deles. Todavia, se eu parasse o sermão aqui, talvez fosse um sermão de dor e sofrimento à sua vida. De você ficar preocupado, será que eu estou desobedecendo a Deus? Será que eu não estou recebendo mais a graça e o favor do Senhor? E pregar o juízo sem a graça, sem a misericórdia de Deus é pecado. Por isso que os versículos 10, 11, por isso que o capítulo 2, irmãos, versículo 1, começa a mostrar a graça do Senhor. Lembre-se o que eu falei, o início, o título do sermão. O casamento de Oséias, ele é um exemplo da graça, do juízo, do amor e da graça de Deus. E agora Deus começa a mostrar a sua graça. Mostrou o seu amor e agora começa a mostrar a sua graça. E eles começam a receber isso, versículo 10, 11, capítulo 2, versículo 1. A sentença e o juízo divino, ele aconteceu. E depois do juízo e da sentença, a graça começou a brilhar. A esperança começou a raiar novamente. E Deus fez promessa de restauração. Não ficou simplesmente em destruição, irmãos. Veja, volte comigo ao versículo 9. Disse o Senhor a Osés: põe-lhe o nome de não meu povo, porque eu não mais serei o seu Deus, eles não mais serão o meu povo. Se o texto parasse por aqui, seria conturbação em nossa vida, angústia em nosso viver. Mas o versículo 10 começa diferente, uma conjunção adversativa começa a mostrar que Deus ele é gracioso, que Deus ele é bondoso, que Deus ele é amoroso. Um raio de esperança começa a fluir e uma restauração começa a aparecer como uma promessa maravilhosa. Deus dizendo: todavia, o número de filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir. Veja, irmãos, Deus começa a trazer uma transformação. Deus começa a fazer uma promessa. E Deus começa a trazer uma promessa, apontando inclusive lá aqui no passado, no Antigo Testamento, lá no nosso querido irmão Abraão. Lembra a promessa que Deus fez a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você terá filhos como a areia do mar, como as estrelas. Você povoará todo mundo, na verdade. O Deus está trazendo a mesma promessa agora a Israel, por meio da sua graça, por meio do seu amor. E ele começa a dizer: olha, acontecerá no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filho de Deus. O que Deus está começando a dizer: eu estou transformando o nome de cada um dos filhos. Eu estou mudando agora toda a estrutura. Eu estou mudando agora todo o cenário. Se vocês agora estavam em juízo, sofrimento e dor por causa do pecado de vocês, eu estou entrando com graça e estou mudando o cenário para uma vida de confiança, fidelidade e amor. Jezreel, em vez de ser lugar de matança, vale de sangue, lugar de sofrimento, será um lugar de semeadura, um local onde Deus semeará com o seu povo júbilo, alegria, e em sua própria terra os fará prosperar. Meu povo, quer dizer, não meu povo, agora será chamada de meu povo. Desfavorecida, não amada, será chamada agora de amada, será chamada agora de favorecida. Queridos irmãos, esses nomes refletem uma nova relação entre Deus e a nação. Esses nomes agora refletem que todos serão filhos do Deus vivo. Por isso nós podemos ver a graça do Senhor estendida de forma abençoadora nesses 3 versículos. Olhe comigo, versículo 10. Versículo 10, parte A. O pacto da aliança sendo restaurado, à luz da perspectiva de Abraão. A promessa feita lá em Abraão, Gênesis 22, versículo 17. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir. Olha o pacto, olha a aliança, olha o que Deus está prometendo.
Parte B do versículo 10, a gente não para nele. A comunhão voltará, a comunhão dos irmãos, a comunhão da nação voltará. Olhe comigo. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filho do Deus vivo. Agora haverá comunhão, agora haverá relacionamento, agora haverá intimidade, agora haverá amor a Deus e amor ao próximo. Capítulo 1, versículo 11 agora, nós vamos perceber, haverá uma liderança. Olhe comigo, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Haverá uma liderança, irmãos, nacional. Um só povo. Olha ainda, parte B. Eles serão unificados e construirão sobre si um só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Capítulo 2, versículo 1. Restauração para o povo que tinha perdido a compaixão e agora torna-se um povo que recebeu a graça do Senhor. O meu povo e a vossa irmã, favor. O que significa isso à nossa vida, irmãos? Como se aplica em termos de toda a graça e em termos de todo o contexto familiar? Queridos irmãos, nós recebemos a graça de sermos chamados filhos de Deus. Queridos, por meio de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, nós fomos adotados. Lá na cruz do Calvário, Ele nos amou, Ele derramou o seu sangue, Ele morreu, para que eu e você tivéssemos vida. Veja, queridos irmãos, compreenda que grande amor o Pai nos concedeu, que grande amor o Senhor nos entregou, podemos ser chamados de filhos de Deus. Evangelista do amor, evangelista João, em sua primeira carta, lá no capítulo 3, versículo 1, ele disse assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. João, agora no Evangelho, capítulo 1, versículo 12 e 13, ele disse assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso, queridos irmãos, eu quero vos advertir em Cristo Jesus, cuidado para ninguém o desencaminhe, aquilo que Cristo disse em Mateus 24, 4, cuidado. Nós andamos no mundo onde somos chamados, irmãos, a não mais confiar no poder de Deus, a não mais confiar na graça de Deus, no favor do Senhor, na fidelidade de Deus. Nós somos chamados, irmãos, a deixar Deus de lado e confiar em nós mesmos, a confiar no nosso poder, chamado inteligência e sabedoria humana. Nós somos chamados a confiar no poder terreno, em termos de homens e mulheres que possam ter influência, e temos deixado de lado o nosso Pai. Nós somos chamados a confiar nos nossos ídolos. Deixa eu dizer uma coisa para você, você vai enfrentar inúmeros problemas, no seio da sua vida, da sua família, do seu trabalho, e o convite de Deus por meio do juízo e da graça exercida por meio de Oséias, Gomer e seus filhos, é que você, no meio da adversidade, no meio das lutas, no meio das tribulações, você não se deixe levar por elas, para que você não seja conduzido para mais longe de Cristo. Não queira, querido irmão e querido ouvinte, receber de Deus o juízo, para só assim você ser freado. Sabe, quando a gente dirige, tem que puxar o freio de mão, porque a gente está quase na perspectiva de causar um acidente ou sofrer um acidente. Não espere, irmãos, isso acontecer para que você puxe o freio de mão. Dirija com atenção, aplicando isso ao que eu estou falando. Não espere o acidente estar prestes a acontecer para Deus ter que frear a sua vida. Não espere, queridos irmãos, que os problemas, as adversidades se levantem para que você se dobre diante de Deus. Não espere que o Senhor tire o favor sobre a sua vida, que Ele não te ame mais, para que você se dobre de joelhos e reconheça que Ele é o teu Salvador. Não espere isso acontecer. Sabe, queridos irmãos,
Fazer isso é querer andar em rebeldia. É querer pensar, eu vou esperar pela longanimidade de Cristo, em vez de estar usufruindo da bondade, fidelidade, da misericórdia todos os dias. Há muitas pessoas que tentam viver em linha tênue com Cristo, esperando que Cristo venha com mão dura para que ele se arrependa dos seus pecados, esperando que Cristo o encoste na parede para que ele de fato caia em si. Cuidado, você pode passar por muitas dores até esse dia chegar. Não queira, queridos irmãos, por causa da sua desobediência, receber do Senhor a ira dele. Não brinque com a ira de Deus. Não brinque. O Senhor Deus é amor, mas Ele é justiça. E quando Ele vem com a sua justiça, quando Ele vem com a sua ira, o que nos é esperado é sofrimento, é tristeza, angústias na alma e coisas piores. Compreenda, queridos irmãos, que você precisa obedecer por causa do amor dele sobre a sua vida. Compreenda que a sua desobediência pode trazer o abandono de Deus sobre a sua história, sobre o seu caminho. Você vai estar só, você vai se perder, você vai enfrentar inúmeros sofrimentos que podem ser marcas destruidoras na tua história. Não espere, queridos irmãos, passar por isso para poder olhar para o alto e reconhecer que é de lá que veio o seu socorro. Por isso o profeta Oséias, ele obedece a Cristo, ele obedece a Deus, e ele nos encoraja por meio desse casamento, por meio dos seus filhos, a se arrepender dos nossos pecados, a voltar à comunhão com Deus, a receber o favor de Deus, a receber a compaixão de Deus, a receber as bênçãos da aliança de Deus. Por isso, como disse o apóstolo Pedro, no texto que nós lemos, na nossa liturgia: vós, porém, sois o quê? Raça eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E tem um propósito, porque vocês são isso, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que outrora não erais povos, mas agora sois povo de Deus. Vós sim, que outrora não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia do Senhor. Vivam sobre a fidelidade e em fidelidade dEle e para com Ele. Por isso, queridos irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, no mês da família, avalie sua vida, reavalie sua história. O Senhor está tocando, chamando o teu coração para não caminhar mais em lugar de dor e sofrimento, num vale de sangue, da sombra da morte. O Senhor nessa noite toca o teu coração para você não viver mais desfavorecido, vivendo à procura de amores terrenos, ou quem sabe dividindo a sua vida entre dois amores, Deus e o mundo. E nessa noite Ele te chama para você abandonar esses amores terrenos, esses amores que te afastam da graça e da misericórdia. Vós que estáis a ouvir, nessa noite o Senhor te chama para não viver mais não como povo, mas sim como povo de propriedade exclusiva dEle. Por isso, se arrependa, deixe de lado tudo aquilo que afasta de Deus, deixe de lado tudo aquilo que te leva para distante da graça do Senhor, para que não venha sobre você a ira dEle. Por isso, nessa noite, se reconcilie com o teu Deus, receba da graça do Senhor e tenha a sua vida transformada. O vale de sangue se tornou vale de vitória, a desfavorecida se tornou favorecida, a não amada se tornou amada, o não povo se tornou povo, e é você, está sobre você. Por isso, em nome de Jesus, não saia nessa noite sem viver isso. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida.
querido Deus, quantas vezes nós temos, por causa da idolatria do nosso coração, buscado os nossos deleites, os nossos prazeres, e temos entrado em vales de sangue, e temos, Deus, passado pelo vale da sombra da morte. Por causa de nós mesmos, nós temos não alcançado o teu favor. Nós não nos sentimos mais amados, mas é por causa de nós. Por causa de nós mesmos, nós temos deixado de receber as bênçãos pactuais do Deus da aliança. Por causa da nossa rebeldia, Senhor. Por causa do nosso coração. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor. Nos ensina nessa noite a confiar, não nas armas terrenas, nas armas perecíveis. Nos ensina a não confiar, Senhor Deus, nos ídolos do nosso coração, mas nessa noite destrona todos eles. E faz da nossa vida não um vale da sombra da morte, um vale de sangue, mas faz da nossa vida um vale de manancial, de vida, de alegria. Faz, Senhor Deus, a nossa história hoje, pessoas que são favorecidas, amadas, agraciadas. Faz da nossa vida hoje cada vez mais pessoas que são chamadas pelo teu nome, teu povo, povo de propriedade exclusiva tua. Em nome de Jesus, Pai, para que possamos viver dando exemplo de obediência, como fez Oséias, que não titubeou em obedecer a tua vontade, o teu mandato, em casar com uma mulher que vai de encontro a tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida, de pôr nome nos filhos que vai de encontro a tudo aquilo que nós desejamos. Nos faz te obedecer, Senhor, compreendendo que assim também Cristo fez, e Ele é o nosso sumo exemplo. Ele te obedeceu e foi a morte de cruz. Por isso, Senhor, atrai o nosso coração, derrama graça nele nesta noite, nos convidando a não viver mais sobre o juízo, e sim a viver sobre a graça, sobre o teu amor, sobre a tua compaixão, porque somos o teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.